2003, era um novo governo, muita insegurança. Deus tinha falado comigo depois de semanas e meses de jejum. Nasce a Comunidade das Nações, que na verdade era a Comunidade Cristã de Brasília. Nós tínhamos uma visão para uma cidade e nós queríamos edificar uma igreja que representasse a Cristo. Foram tempos difíceis, tumultuados. A Dias tinha tido câncer naquele mesmo ano e estava fazendo quimioterapia e às vezes o futuro parecia incerto. Como todo início, tudo é muito desafiador quando é novo. Você não sabe o que vai encontrar. Nós nunca tínhamos gerido uma igreja como presidentes da igreja, como responsáveis 100%. Nós vínhamos de um outro ministério. E nós tínhamos um contexto muito desafiador, porque eu tinha feito cirurgia para retirar um câncer no intestino há 15 dias. Então, a nossa reunião se deu quando eu ainda tinha os meus pontos, eu não tinha nem tirado os pontos da cirurgia, porque cirurgias maiores, às vezes você leva mais tempo, né, para retirar. Então, imagina, eu tinha um desafio de 1 ano de quimioterapia pela frente e tinha tirado ali 1/3 do intestino, mas como nós já tínhamos planos sobre a Comunidade das Nações, nascer, o JB não quis voltar atrás mesmo diante desse cenário difícil, desse cenário desafiador. Porque, de repente, você faz planos e quando você vai startar os planos, o cenário muda muito. E foi o que aconteceu com a gente. Lá onde eu trabalho tem um auditório. Eu vou ver com eles se tem a possibilidade, né? No período da noite, né? Não vai estar nada funcionando, porque às vezes tinham cursos, palestras e tal. E aí nós conseguimos, né? Então, o primeiro culto da CN foi no Cedros, ali no início da W3 Norte, né? O primeiro tinha um número X de pessoas, o segundo já tinha um número maior. E aí foi aquela correria de procurar, né, local e tudo. E aí o bispo, né, com os outros varões, né, que ajudavam, encontrou uma primeira igreja, que era uma loja que ficava na W2, ali mesmo na 514. Nosso primeiro ano, nós quebramos muita pedra, muita dificuldade, muita resistência. Parecia que tudo estava contra nós, todos estavam contra nós. Nós éramos tão poucos, mas com muita vontade, com muita fé, com muito desejo de avançar e de ser relevante na vida das pessoas. Sempre que me chamou muita atenção no bispo, porque ele sempre foi esse cara de visão. Ele sempre viu além e sempre foi decidido. Isso é o que nos chama a atenção. Porque a gente também achava que ele era muito louco, falando isso não vai dar certo. E sempre deu certo. Passamos, cara, por dificuldades tremendas de saúde. Meu Deus, quando eu lembro daquilo. Bispo disso, pastor Andréia, cara, nós vencemos cada batalha no corpo. Vencemos no espírito que manifestou no corpo das nossas esposas, no nosso próprio. Nossas crianças crescendo, se tornando quem se tornaram. Isso é incrível. Na época, usava-se a piscina lá da minha casa. Foram feitos vários batismos. Inclusive, eu fui batizado na piscina da minha casa. Primeira, grupo familiar, porque na época falava grupo familiar. Foi na nossa casa, na Asa Sul. Até muita gente brinca, fala, a igreja começou dentro da sua casa, né? O que a gente tem que falar? Gratidão. Se nós chegamos aqui e estamos aqui, gratidão. Começamos carregando caixas de som,
montando estrutura. No final tínhamos que tirar as caixas de novo, levar, colocávamos as caixas na minha casa. No próximo culto, montávamos toda a estrutura e ficamos assim, habitando em cabanas. E era difícil para mim, porque tinha que imaginar como ser a mãe da comunidade das nações sem muita força, porque eu passei ali por um ano e pensa, um ano que um bebê nasce, um ano que um projeto nasce, é quando você mais vai dar de si. É quando o projeto mais depende de você. E eu ficava, às vezes, 4, 5 dias deitada, tomando quimioterapia e tal. E isso foi por um ano. Mas nenhum dos nossos ministérios deixaram de começar a acontecer, porque nós tínhamos amigos muito queridos que nos ajudaram muito. E então nós pensávamos, nós delegamos muito nesse início, dizendo, olha, você faz a Academia das Nações, você faz o discipulado, você faz os grupos pequenos, você cuida do culto, você cuida do som, você cuida das crianças. Então, todo mundo naquela época, eu acho que nós éramos uma pequena igreja de 100 pessoas, quando fizemos a primeira reunião, e acho que todos os 100 pessoas eram 100 líderes, entendeu? Porque cada um fazia alguma coisa, né? E o dia que eu cheguei na igreja, ela era ali na W3, virado para W2 ainda, foi em março de 2004, eu lembro que foi quando eu vi a primeira vez o Bispo JB pregando, e eu cheguei na igreja, até um fato engraçado, porque eu vim de uma igreja muito tradicional, e vi os ministros de louvor pulando em cima do púlpito, vi o povo batendo palma dentro da igreja, o povo adorando a Deus assim de uma maneira diferente da qual eu tinha visto, da qual era comum, né, que eu achava da igreja tradicional de onde eu vim. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, Deus não está nesse negócio não. Porém, eu nunca tinha experimentado, vivido uma atmosfera como aquela. Foi quando eu fiz uma oração sincera. Eu falei, Deus, o Senhor me mostrar na sua palavra tudo isso que está acontecendo aqui, eu fico nessa igreja. E comecei a ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, chega ali Salmo 47, 48, 49, 50, que vai falar muito de adoração, de louvor, e fala para adorar a Deus com cânticos, com instrumentos, com palmas. E eu falei, nossa, o quadrado na verdade era eu. Então foram muitas coisas que aconteceram, mas em seguida eu vi a bispa com câncer. Eu não tinha pouca fé, mas eu era nova. Eu tinha muito pouco tempo de conversão. Então eu acho que eu sentia muito mais, eu sofria muito mais. Tanto que eu orasse era pouco ainda. E tinha aquela emoção de saber se eu viveria ou não, porque eu tinha um câncer num nível mais elevado, não era um nível simples, eu já tinha metástase na gordura abdominal. Então era ainda uma emoção de imaginar se venceríamos aquele momento. Teve um dia que eu achei que ela não fosse ficar entre nós. Mas, de novo, o Espírito Santo falou para mim que ali era um terreno fértil e que ela ia vencer. E ver a bispa vencer o câncer, para mim, foi a maior prova de que eu estava no lugar certo. A doença da pastora Dice, ela fez com que a visão de uma nova igreja, ele viesse de uma forma diferente. A gente percebeu que não só o amor, a emoção que existia naquele ali, a comoção daquele pequeno grupo de pessoas era muito diferente. Basicamente, tudo que a gente arrecadava no mês era o aluguel. Ele custava 20 mil, aquilo na época era muito valor, e a gente, basicamente, o que a gente arrecadava de dízimo e oferta era o valor que se pagava no prédio. Então ainda tinha todas as outras despesas, a ajuda de custo. E a gente vivia, era muito interessante, a gente vivia pensando assim, como vamos pagar o aluguel, né? O Pedro, o Marcos, o Públio, o Adolfo eram muito parceiros nisso, porque eles falavam, se precisar a gente troca cheque, se precisar a gente usa o especial, se precisar a gente faz alguma coisa. E isso dava pra gente um conforto, né? Dava pra gente um conforto.
de ter amigos assim que te apoiam financeiramente, né? Que acho que você abre algum trabalho e alguma coisa e esse peso financeiro, né? Eu sei o quanto o JB sofreu até aqui, né? E sofre, não diria sofre, mas recebe a pressão. Eu disse, Deus, tudo que eu quero é que a comunidade das nações seja um centro de irradiação cultural, da cultura do céu para toda a terra. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Em 2005 eu fui para Israel com um grupo bem reduzido e nós vimos que ali no final do ano virou uma chave. Nós vivemos 2 anos com muitas tribulações, mas 2005 chegou uma época de colheita, 2 anos depois. Nós já estávamos num novo local e nós fomos crescendo de 50 em 50 cadeiras. Nós reservamos um local que cabia perto de 1.000 pessoas, 900 pessoas. Nós havíamos mudado para esse local. E de 300 nós colocamos mais 50 cadeiras e fomos colocando até chegar em 900. E naquele lugar Deus nos prosperou. Nós fizemos 3 cultos. O local ficava super lotado. Gente nos corredores, gente nas escadas, gente sentada no chão. Em 2006 nasceu a Chara. E com isso nossa vida mudou. Mudou para sempre. O nascimento dela deu a nós uma perspectiva maior da visão de um evangelho que abraça as pessoas. O nascimento da Chara foi um ponto de inflexão. A igreja ganhou uma nova força, uma nova maturidade, uma nova graça. Quando nós tivemos o entendimento que as pessoas poderiam ser cuidadas de forma ministerial naquilo que elas aprenderam, naquilo que elas se aperfeiçoaram e serem discipuladas de forma ministerial, naquilo que elas gostam de fazer, eu acho que a IACN encontrou a cara dela. E num dado momento, eu lembro que foi dada uma palavra para o bispo, várias palavras para ele, e a gente sempre foi muito marcado com palavras proféticas. E diziam para ele, o que você tem não é para Brasília, o que você tem é para as nações. O que nós vemos hoje da CN é uma parte daquilo, claramente para mim, é uma parte do que Deus está fazendo. Antes a gente falava, bispo, o Brasil tem que saber o que está dentro de você, você tem uma palavra para o Brasil, e logo depois a gente começou a receber palavras, não, você tem uma palavra para o mundo precisa conhecer o que esse estilo, essa unção, esse preencher que Deus deu ao bispo e também foi construído juntamente com essa família CN, e nós vemos que hoje essa cultura, esse ambiente é um ambiente que vai estar aqui para servir o mundo. E em 2008 nós mudamos de Comunidade Cristã de Brasília para a Comunidade das Nações. Nossa visão já não era mais uma cidade, era o mundo inteiro. Naquele ano nós sofremos uma ruptura que traumatizou a igreja e que nos fez ficar mais sólidos e mais fortes do que nunca. A partir dali, nós estamos avançando de glória em glória. Quando nós saímos do Ministério Comunidade Cristã de Brasília e fomos para a Comunidade das Nações, eu acho que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Eu acompanhei o pastor JB em inúmeros encontros. Um deles, marcante, foi na questão de ir ao encontro de uma empresa que cuidava dos direitos do John Maxwell. Então nós fomos a esse e a partir daí se estabeleceu uma relação profissional, né, de proximidade com a equipe do John Maxwell e o pastor João pôde trazer todos os cursos do John Maxwell para o Brasil. Então nós, inclusive, trouxemos também o John Maxwell para o Brasil. Então isso foi fantástico. Isso mostra alguém muito determinado
em formar líderes, formar pessoas, né? Então ele já lia a respeito. Então tudo que acontece hoje na igreja, ele já via aquilo. Fizemos em 2012 a conferência global, que era onde nós tínhamos um espaço maior no centro de convenções, que representava o nosso tamanho. Nós conseguimos colocar a igreja em seus mais variados cultos dentro de uma conferência que foi um marco. E em 2013 nós entramos no CIA. E no CIA a igreja explodiu. Mas entenda que em 2012 nasceu a Caris. E foi concomitante o nascimento dela com uma explosão de crescimento, onde a igreja mais que dobrou. Então nós ficamos na Asa Sul e ficamos aqui no CIA e começamos a abrir outras igrejas no Brasil. O JB sempre disse uma coisa: eu quero ser uma igreja para pequenos e para grandes, para pessoas do vale e para pessoas da montanha e para pessoas diferentes. Ele falava: eu quero sim os esquisitos na minha igreja, porque naquela época, né, existia um pouco talvez de observação sobre quem usasse piercing, tatuagem, alguma coisa assim, né? Tinha às vezes algumas observações e ele era alguém que pensava: olha, eu quero todos os estilos de pessoas comigo, jornalista, mas pedreiros também, professores, mas também babás ou dona de casa. Então ele sempre pensou em ter esse público, em ser uma comunidade que o teto fosse alto para agregar os diversos tipos de pessoas e de personalidades. Nós podemos ser nós mesmos, a nossa identidade, nosso chamado, nosso dom. A gente não é formatado para ser igual. É respeitada a nossa singularidade, a nossa individualidade, a nossa mensagem. Eu tenho uma mensagem. Gosto muito da mensagem de Cristo, da cruz, de cura, de milagres, da graça. E veja, na comunidade das nações você tem liberdade de ser você mesmo e desenvolver o seu dom. Você não tem que ser uma cópia de alguém. Você pode ser o que Cristo realmente deseja que você seja. Eu sou conhecido por fazer as graças, né? Mas ele, certa feita em Taguatinga, me coloca lá como pastor da igreja. E numa reunião ele diz assim: tá aí o Pedro, ó. Sem nem se fica. Sem nem se fica. Olha só aquele. Rapaz, eu fiquei nervoso com ele. Cheguei para ele e falei assim: bispo, como é que o senhor fala um negócio desse? O senhor fala para mim, não sabe nem se eu fico. Coloquei a pedra fundamental com o senhor nesse ministério, achando que eu estava abafando. Sabe o que ele falou para mim? Irrelevante você ter colocado a pedra fundamental. Eu quero saber se você vai estar do meu lado quando a gente colocar a última. Meu Deus. Falei para ele: bispo, era só uma brincadeira. Mas a nossa vida tem sido assim. De muitos embates e de vitórias absolutamente subjetivas. Uma das coisas mais importantes que Deus me trouxe à memória foi a conversão do meu marido. Foi quando uma vez eu disse para o bispo todo um histórico que nós tínhamos. Nós nos conhecemos no mundo, nós não éramos crentes ainda, e eu falava para o bispo: olha, mas eu gosto dele, eu quero ficar com ele. Nós tivemos todo um processo de separação, né, antes de eu me converter, e o bispo o tempo todo comigo. E uma coisa que me marcou muito foi um dia eu no gabinete, porque eu era uma pessoa que eu vivia no gabinete. Qualquer problema eu ia para o gabinete. E o bispo olhou para mim e falou: Marcela, você já o conhece, você já sabe o que vocês viveram, mas você quer mesmo pagar um preço pela vida dele? E aí eu parei e falei: quero. Ele falou: então nós vamos pagar um preço junto, eu vou orar por ele. Porque eu no mundo, trabalhando nas festas, nos bares, e de repente uma pessoa me ligava e era um pastor: eu queria orar por você. E eu me perguntava: nunca ninguém parou para orar por mim?
E de repente agora essas pessoas que eu nem conheço ligam para mim, minha família nunca orou por mim. Me deparei com a igreja, uma igreja alegre, viva, uma palavra muito forte. As conferências se tornaram um ponto de encontro nacional, mundial. Pessoas do Brasil e do mundo começaram a vir para conferências modeladas, para conferência global e outros eventos que nós fazíamos locais. E a igreja, que era uma igreja regional, se tornou uma igreja nacional. Nós tínhamos um programa de televisão, Você é o Show, e até hoje as pessoas me procuram dizendo que foram alcançadas através do programa. Muita gente se uniu a gente através da televisão. Nós ficamos 15 anos na televisão, em algumas emissoras. E o programa foi um sucesso. E só em 2020 nós transicionamos para o digital. Eu vejo o bispo assim, o JB Carvalho, como um homem como Daniel, um homem mais determinado, um homem que recebeu uma palavra de Deus, recebeu o seu chamado e ele disse sim ao seu chamado. E não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa as muralhas que vão se levantar, os gigantes que se levantam todos os dias, essa questão de romper, de vencer, de avançar, de conquistar, isso é muito importante, né? Porque isso vai influenciar os discípulos, né? Isso vai influenciar a outra geração, as próximas gerações, e isso nos traz muito, assim, muito amor por isso, por essa obra, né? Por fazer, não fazer de qualquer jeito, mas fazer por amor ao Senhor, fazer com zelo, fazer com dedicação, fazer com princípios, né? Eu me lembro que quando nós começamos nossa jornada com o bispo, eu mal ministrava louvor, e foi quando eu era muito tímido, e foi quando o bispo falou assim: ô Júnior, você é um cara descolado, você é um cara divertido, você é um cara que está muito bem sempre nas rodas, para de ficar todo duro, todo travado em cima do palco, começa a ministrar como você é embaixo. E aquilo lá foi uma virada de chave na minha vida. Foi quando eu comecei, falei assim, eu posso ser eu da mesma forma que eu sou, aqui embaixo eu posso ser lá em cima. E Deus me levou para um novo tempo de ministração, onde eu pude desenvolver e ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser enquanto ministro de louvor. Eu me lembro que o Negueb começou a ministrar louvor e nós não tínhamos carro nessa época, e acho bem legal lembrar isso, porque o bispo que dava carona pra gente todo domingo, lembra disso, meu bem? Era um Opala, o carro... Não, era um Vectra, Ômega, né? Um Vectra branco, depois um Ômega. Isso, mas era no Ômega, ele ia buscar a gente, e era interessante sair de Taguatinga e ir pra Asa Norte. A maneira como ele dirigia, assim, era bem engraçado, e foi algo que marcou muito, porque... é bom lembrar do começo, é bom lembrar como tudo começou, é bom lembrar, olhar para trás e ver o processo, ver o quanto nós crescemos, ver o quanto nós avançamos. E é isso, e nós temos esse privilégio de hoje estarmos aqui, podermos dizer que nós construímos uma história. E não somente isso, né? Olhar para o futuro e imaginar o que virá, o que vai acontecer, como nós vamos crescer. Isso causa uma emoção dentro de nós de saber... olhamos para trás e vimos o quanto crescemos. Imagina o que nós temos lá na frente. Aqui na Comunidade das Nações, a igreja que a gente fica muito à vontade. Não necessariamente você tem que ter uma carreira eclesiástica, né? Ser pastor, de ser líder de célula diretamente. Você pode exercer o seu sacerdócio ali, o seu trabalho, naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, isso eu aprendi com o bispo JB. Uma vez eu falei para o bispo JB, bispo, eu estava pensando em parar com a medicina, aposentar. Ele falou, Barão, você foi chamado para ser médico, lá que você exerce seu sacerdócio, lá que você fala, lá que você dá a palavra. Então eu aprendi que a igreja nossa era uma igreja que eu tinha o meu lugar de atuação, que era dentro da minha profissão. E eu cresci dentro da igreja, a gente fez a escola de águia, de mestres, né? Meus filhos nasceram dentro da igreja, né? O Rafael e a Renata. E a gente trabalhou, a gente cuidou da igreja como um corpo, né? Nós fomos inseridos numa estrutura de enfermaria da igreja, né? Onde a Flávia, minha mulher, cuidou muito bem desse papel. Nós cuidamos das pessoas que estavam aqui com problemas de saúde, orientamos alguns irmãos a exames, fizemos alguns diagnósticos, conseguimos exames mais baratos. Teve uma vez que a gente estava passando por um momento muito difícil
E a gente afastou um pouco da igreja. Errado, né? No momento difícil a gente tem que estar perto, mas nós ficamos um pouco afastados, uns 2 meses. E o pastor João, junto com o pastor Pedro, foi lá em casa para poder fazer uma visita e saber o que estava acontecendo. E ali a gente chorou, conversou muito e tudo. E no final eu falei para ele, né? Eu falei, pastor, não tem igreja igual a nossa. Eu acho que o nosso maior sofrimento é que não tem lugar igual a CN. Aí ele falou assim, é porque nós não somos uma igreja, nós somos uma família. Nós somos família. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Que eu não quero membros, eu quero gerar uma família. E aquilo ali me marcou muito, porque hoje os meus filhos, eles não precisam de amigos na escola, eles não precisam de amigos fora. Eles têm raiz, eles têm história, eles cresceram juntos. Os melhores amigos dele são pessoas que cresceram junto com ele. Né? São pessoas que o pai dele descobriu se era pai. O meu filho chama Rafael por causa do Rafael do pastor Pedro. Isso é raiz, né? As palavras hoje de sucesso e de conquista nossa, ao longo desses anos todos, todas as nossas grandes conquistas foi uma palavra do bispo e da bispa, em todos os momentos, em todos os momentos. A primeira pregação que eu ouvi dele foi sobre o jubileu. E fazia total sentido, que eu gostava muito de estudar, e ele falou sobre quando, em 1948, quando Israel se tornou Estado, e que em 98 eu estava fazendo 50 anos, e que era o jubileu para Israel e que nós íamos ter também o nosso jubileu. E foi uma época de muitos milagres na minha vida, porque eu cheguei na igreja, nessa época, eu tinha um problema de coração. Eu tinha uma angina, que eu estava assim na rua, de repente eu não conseguia respirar, caía no chão com muita dor, muita dor. E eu lembro que na igreja eu levei essa situação e ele orou por mim. E eu levei os exames para ele, mostrei. E no mês seguinte, eu fui refazer os exames e não tinha mais nada. Então, eu já cheguei na igreja vivendo milagre. E eu não tinha como não ficar ali. Porque não foi só milagre de vida emocional, de vida financeira, foi milagre de vida física, de cura mesmo. Então, após esse milagre na igreja, eu fui vivendo outros, porque eu cheguei com a vida muito destruída, muito. E para mim estava tudo muito bom, antes de eu entender e conhecer realmente a verdade, a vida verdadeira. Em 2019, nós adquirimos a Ipcarral e logo depois vem a pandemia. Entramos num grande desafio financeiro e a pandemia chegou no Brasil em março de 2020, no mundo. Mais uma vez, insegurança e um olhar para o futuro com as mãos levantadas, com os joelhos dobrados. Não, a gente nunca foi profissional. Deus não deixou a gente ser seguro de si mesmo. A gente não ficou autossuficiente, porque a gente tem uma aliança com Deus. Se a gente se desviar para ali ou para acolá, a mão do Pai acerta a gente. Isso é um pacto, nós não prosperamos no erro. Deus sempre passou por aqui para fazer um alinhamento, e nos últimos 3 anos especificamente, Deus passou por aqui. Ele veio ver o tipo de fruto que nós estávamos produzindo e veio alinhar a construção do edifício. O bispo e a bispa sempre nos ensinaram de fazermos atos proféticos. E nós fazíamos uns cultos e a gente empurrava as paredes, né, em oração. E tínhamos muitas vigílias e sempre com essa coisa dos atos proféticos. E, gente, isso acontece. A gente começa a ter uma outra visão. Realmente a gente começa a enxergar além. A CN é uma casa de destino. É uma casa onde
Eu costumo dizer que a CN é uma aceleradora espiritual que tira você da marginalidade do seu propósito e te põe na rota do seu destino para que você possa cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. É incrível como ela acredita nas pessoas, acredita nos improváveis. Eu trabalhei como assistente pessoal do bispo, né, durante muitos anos, né, foram 10 anos trabalhando ali, só tinha uma parede que dividia, né, a minha sala da dele, e era um contato muito pessoal, muito próximo, né, você imagina, e durante anos e na fundação de tudo isso, né. Então, assim, tem muitos momentos engraçados, divertidos, né? Muita coisa engraçada mesmo, né? A gente tinha o pessoal do louvor que ficava aqui, né? Sempre pelo escritório, porque eles não eram tempo integral, não estavam ali, mas tinha aquela flexibilidade de horário de trabalho, sempre estava com a gente. E aí era aquelas coisas, eles brincavam de luta. Quantas vezes eu vi eles dando chave de pescoço, assim, né? Chave de braço, que chama, né? No bispo. E a gente morria de rir, assim, um ou outro me pedindo socorro, e era uma graça, assim mesmo. E ele era super jovem, né, assim, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 30 e poucos anos, né. Eu olho, assim, a minha lembrança não é dele nessa idade dele tão novo, mas era a idade real que ele tinha. Mas em contrapartida a isso, né, esse jeito muito brincalhão, muito jovem, muito descontraído, ele era aquela pessoa que a gente conhece desde hoje, né, assim, já muito séria com relação às coisas de Deus, né? Muito firme na palavra, muito determinado com o que ele queria, com uma visão assim enorme. Ter esse exemplo de integridade, de caráter, de autenticidade, assim, para mim foi assim um divisor de águas na minha vida. Então, eu sou muito grata por esse momento, né? Eu falo que trabalhar esses 10 anos com ele foi melhor e maior e mais promissor do que muitas faculdades, pós-graduações, né, doutorados que eu pudesse fazer, porque era um treinamento intensivo, diário e para a vida, né, não só profissional mesmo. Que a gente tem como fim acolher, a gente tem como fim tratar, desenvolver, empoderar e enviar. E muitas pessoas se perderam nesse processo. Mas não é que elas se perderam. Eu acredito que a motivação delas não estava voltada para isso. Ou talvez estivesse voltada para si. E quando a gente tem uma motivação equivocada em relação ao ambiente onde a gente chega, a gente não vai ficar ali muito tempo. Se você for pegar o tempo que eu estou aqui, poxa, quantas vezes a gente já teve momentos de pressão, muita pressão. E nos momentos de maiores conflitos, eu falava comigo mesmo. Mas é minha casa. A minha vida está aqui. O JB estava ministrando e uma palavra assim muito edificante, e eu anotava muito e eu fico processando a informação. E nesse dia, quando terminou o culto, ele, antes de descer do púlpito, ele apontou pro meio, assim, e eu falei, ele deve estar chamando alguém aqui, né? E aí conversei com a Flávia e ele ficou insistindo, e aí eu falei assim, é comigo? Ele falou assim, sobe aqui. Aí eu assustei, e aí fui pela lateral, subi lá no púlpito, ele falou assim, por que você tá com essa cara amarrada? Aí eu falei assim, mas eu não tô com a cara amarrada, eu tô digerindo o que o senhor estava ministrando. Ele falou, não, esse não é você. Você é uma inspiração para mim aqui. Então, eu quero você com um sorriso no rosto. Aquilo para mim foi um divisor de águas, porque, de fato, sempre foi uma característica muito forte minha, a alegria, a espontaneidade, esse carinho de conectar pessoas. E quando ele falou aquilo, foi um momento em que eu falei assim, eu não tenho espaço para ser diferente, porque isso foi algo que Deus ativou dentro de mim, e isso contagia pessoas.
quando viemos para o CIA, em duas coisas importantes. Na rede ministerial, que além dos grupos pequenos, das academias, das nações, que tivemos mais curso também, e dos discipulados, nós começamos a rede ministerial. E a rede ministerial é: venha servir com o seu dom e com o seu talento. Se você é enfermeiro, se você é advogado, se você é professor, se você é pai, se você é mãe, então você ia ficar ali junto com aquele nicho, casais, crianças, advogados, solteiros um pouco mais velhos, solteiros mais novos, adolescentes. Então isso também combinou com esse tempo do CIA, que foi um tempo que nós expandimos para a cidade. Durante a pandemia, houve um grande movimento de saída de pessoas de dentro das igrejas. E nós perdemos não somente membros, como líderes. Há pessoas que até hoje estão na internet, assistindo os cultos e não vieram, não voltaram. E isso exigiu um desdobramento, porque nós enviamos muitas pessoas em 2021, abrimos 10 igrejas, os filhos saíram daqui para reproduzir o modelo em outras cidades, o ninho ficou mais esvaziado. E nós sentimos falta de líderes que nós tínhamos formados. Mas rapidamente Deus respondeu e mandou novas pessoas, e incrivelmente outras pessoas têm chegado. Nós mudamos depois da pandemia, nós não valorizávamos tanto isso que estamos fazendo aqui para você agora, esse conteúdo online, e hoje isso talvez seja, depois dos cultos presenciais, do serviço presencial, é o nosso próximo serviço aonde nós colocamos mais atenção, e deve ser assim. Então por quê? Porque nós aproveitamos uma época que o mundo trouxe um gap, uma necessidade. E eu acredito que as novas gerações vão nos mostrar esses gaps e essas necessidades, e nós vamos poder ser essa igreja aberta para o futuro. Passou a pandemia, fechamos esse ciclo de 3 anos e estamos apontando para o futuro, para os próximos 20 anos. Especialmente para os próximos 10 anos, que vão ser a consumação de 2000 anos da ressurreição de Jesus. Eu costumo dizer que se nada mais acontecesse de agora em diante, tudo que já fizeram por mim, tudo que essa casa fez por mim, já é suficiente para eu ser eternamente grata. Comunidade das Nações, para mim, é essa cultura do céu, onde a gente aprende que não é o resultado imediato. Não são palavras, sabe, muitas palavras e muitos... Não é esse tipo de chamego, mas é de saber que a gente está enraizado, fundamentado, e que a gente é uma família. Que a menos que alguém desista, e ninguém vai desistir, a gente vai estar junto para a eternidade. Aqui o meu filho nasceu, o Daniel tá aí, um homem já estruturado aqui. A base foi aqui para nós, de família, de construção. Ver o Felipe hoje com 20 anos, foi a primeira criança a ser apresentada na Comunidade das Nações. A gente construindo o nosso legado, porque a Comunidade das Nações, ela não é só uma história, é cumprir o nosso legado, as nossas gerações. E aqui nós temos visto tantos amigos, pastores, os filhos casando, né, os filhos tendo seus filhos, e nós vemos que não é simplesmente uma igreja, é uma família. O que a Comunidade das Nações representa? A sua melhor versão. A melhor versão das suas habilidades, a melhor versão das suas ofertas, a melhor versão do seu profissional, a melhor versão da sua entrega diante de Deus. Não tem como você estar na Comunidade das Nações e ficar do mesmo jeito. Até porque é muito interessante, você convive com eles e eles sempre trazem uma coisa nova, ou através, né, da mobília, ou através das vestimentas, ou através do ensino, da linguagem, da postura, do alinhamento. Então não tem como você ser Comunidade das Nações e ficar no mesmo ponto. É um nível de crescimento hard. Então a minha vida, ela se desenhou, e hoje eu tenho uma vitrine de milagres que eu digo para as pessoas que a capa do meu livro chama-se Comunidade das Nações.
a capa dos testemunhos que eu tenho com Deus, de vida profissional, de vida familiar. Eu tive a honra de ter o bispo me casando e realizando um sonho, que também foi profético. Eu tive a graça de ter todo um acolhimento do bispo e dos pastores quando a minha filha esteve no leito de morte. E eu vi ali dentro um cuidado que poucas igrejas têm com seus filhos. Então eu tenho um espírito de gratidão e a minha vida ela é desenhada com a comunidade das nações. Não tem algo que eu possa citar da minha vida que não tenha parte que venha da comunidade do Bispo JB. Para falar para o JB e para Dice que eu amo a vida deles e que quando eu vejo a vida deles, eu fico emocionada de ver o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Principalmente o JB, né, que tem meu sangue, então a gente cresceu junto. Não consigo falar. Obrigada. Quando as pessoas perguntam para mim, falam quem eu sou as academias que eu fiz, os livros que nós lemos, as palavras que nós ouvimos nesses 20 anos, né? As palavras proféticas que a gente recebeu de púlpito e pessoal. E as dificuldades aparecem, os desafios são muito grandes para os nossos bispos e eles necessitam mesmo da nossa intercessão. E o meu pedido aos demais membros é que não esqueçamos de orar por eles e ter uma grande gratidão. Essa gratidão jamais pode acabar, certo? Então nosso coração tem esse desejo de, enquanto viver, ser gratos a eles, gratos a Deus, porque nos colocou junto com eles. Então a bispa, dentro de um Modeladas, que era um evento, um auditório, dentro de um só evento, uma semana, ela conseguia fazer 15 eventos. E eu falava, bispa, onde nós vamos arrumar auditório para todos os eventos? Não, Terezinha, eu quero um chá, palestra para mulheres, palestra para mães, para os adolescentes, para as crianças, para os homens, então para os empresários. Então você saía de lá e falava assim, uau, e agora? Como é que nós vamos estruturar tudo isso? Então toda a conferência, minha fé, ela ia lá em cima, era um gráfico, porque era tão desafiada com o que eles sonhavam, que a gente sentava para pensar em uma coisa, eles sonhavam muito alto. Quando chegava ao final, que você olhava e falava assim, meu Deus, o que Deus fez nesse centro de convenções e o que Deus fez com essas pessoas. A aliança que nós temos é para uma vida inteira. É para uma vida inteira. Lá atrás Deus me falou que ele seria o meu pai, o bispo. E eu creio que Deus não erra, não muda de opinião, não volta atrás. Por isso me sinto tão bem andando juntos, caminhando juntos e servindo a Jesus nesse tempo e nessa geração, debaixo da cobertura do bispo. Me sinto filha de verdade, estou aqui desde o início, não conheço outra igreja, eu falo que eu sou pura. Puro sangue. Eu sou puro sangue. Aqui eu fui batizada, aqui nós noivamos, nós casamos, nós tivemos os nossos filhos e eu tenho certeza que verei os casamentos dos nossos filhos aqui. Por quê? Porque a CN, eu sou CN, simples assim. A gente vê assim essa questão dele ir, mas não apenas ele ir, quem está do lado dele está sempre puxando para crescer, né? Ou seja, só não cresce quem não quer. Hoje eu me encontrei mesmo no Ministério Infantil e eu falo isso assim com um sentimento de honra mesmo, saber que lá em Taguatinga eu sou a coordenadora desde o início de Taguatinga até hoje. Eu sirvo nesse ministério e é nesse ministério que eu cresci e que nós temos visto milagres e provado da bondade de Deus em todas as áreas. Eu posso te dizer que se eu fosse falar de milagres, a nossa vida é um milagre, né, amor? A nossa vida é um milagre.
pela graça nós alcançamos alguns bons lugares, talvez alguns bons lugares no meio político, no meio empresarial, no meio internacional, em algumas boas capitais, né, do Brasil. A editora Chara é um produto bom que nós temos, a Conferência Modeladas, a Conferência Global, né? Nós temos um outro evento que eu poderia dizer que é uma conquista, que é o evento de fevereiro, né? Que ficamos 126 horas de oração. Mas eu penso que elas são conquistas tudo por causa da graça de Deus, né? Quando eu cheguei na CN, eu não tinha o André, né? Lógico. E aí, porque eu não pensava na questão de família. E a bispa olhou e falou, nossa, ele é um gatinho. ela é muito legal. E eu nem dava importância. E o bispo, com aquela visão dele, falou, você tem que casar com ele. E eu olhava assim, porque eu não via o que o bispo via, né? E hoje eu fico até com orgulho de falar isso, porque é tão bom, né, a pessoa? Se eu tivesse deixado passar, hein, André? Mas Deus é bom. E ele sempre proclamou isso, família e crescimento pessoal. O bispo, quando eu vejo a minha casa hoje, meu esposo e todas as pessoas, os pastores da CN, eu vejo pessoas grandes. Eu vejo pessoas como nós começamos e como nós estamos hoje. Todos estão além e muito além, porque ele tem essa visão sobre nós. Ele olha além, ele tem essa questão. E quando eu vou me aproximar dele, a mensagem dele é identidade, é família, é casa. Toda vez que eu tinha uma crise familiar, que eu falava assim, mas eu não posso fazer isso com os meninos, ele, e por quê? E a bispa, leva o André Felipe e a Catarina, qual é o problema de levar? E eu ficava, mas como? Então assim, todas as coisas na igreja, nós sempre participamos juntos, porque eles sempre trabalharam essa questão muito forte na nossa vida. E a Comunidade das Nações, ela é isso, ela é uma igreja família. Trabalha o seu emocional, ela trabalha o seu caráter, ela te forja para você ser um líder, para você liderar outras pessoas, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer por esse tempo tão precioso, de tantos anos, né? Que é uma coisa que ele sempre fala muito, né? Que ele respeita as pessoas que têm um relacionamento há tantos anos, e eu sou testemunha disso, né? A gente se conhece há tantos anos. Eles nunca mudaram, eles são sempre as mesmas pessoas, de uma simplicidade, de uma alegria, sabe? Uma preocupação. É claro que hoje a CN ela cresceu muito, mas no início, se a gente faltasse a algum culto, ou de noite ou no dia seguinte de manhã, a gente estava recebendo a ligação dele. Não te vi, varoa, na igreja, o que está acontecendo, está tudo bem? Eu costumo dizer, né? A Comunidade das Nações não é a igreja onde eu vou, mas é algo que eu me tornei. Né? Eu não faço parte da Comunidade das Nações, eu me tornei, eu sou a Comunidade das Nações. É parte da família. Então o nosso grande trabalho aqui é formar pessoas. Nós temos o grande desafio de entrar nesse personal space das pessoas, nessa vida mais íntima, e virar as chaves e confrontá-las naquilo que elas precisam ajustar, corrigir, e ao mesmo tempo validá-las, confirmá-las na sua identidade do que elas de fato são. Eu uma vez estava dando uma palavra e eu falei assim, que os BOs a gente resolve dentro de casa. Não adianta você querer ir porque você tem um problema com alguma situação ou com alguém ou alguma circunstância e querer sair para ir para outro lugar. Eu acho que a gente não resolve as coisas desse jeito. O problema de casa a gente resolve em casa. E os problemas, eles passam. E eu acho que aqueles que permanecem conseguem colher os frutos. Se você chega aqui com a motivação de buscar uma paternidade, e se você se respeitar e respeitar o ambiente de desenvolvimento, você nunca mais sai daqui. Nunca mais sai daqui. Comunidade das Nações, para mim, além de uma família, é uma carreira. Aqui você se desenvolve. Aqui você amplia a sua cosmovisão de mundo. E graças a Deus a gente tem uma liderança coesa, íntegra, temente. Coisa que eu sempre
vi no coração do bispo, da bispa, temor a Deus. Nossas vitórias são pessoas. Pessoas que venceram processos, venceram ciclos, superaram suas contradições internas, chegaram feridas, machucadas e conseguiram vencer a sua dor e transformá-la em um chamado, em um ministério, em um propósito para viver. Então, pessoas é o que nós estamos fazendo. Nosso negócio são pessoas. E ver pessoas crescer é o que nos dá a maior alegria. Avançamos significativamente com igrejas, dezenas de igrejas, superamos fronteiras, entramos em outros países. E para nós o mais importante é que essas pessoas se conformem com a imagem de Jesus, que elas representem Jesus onde estão. E que venham mais outros 20, e que esse legado, né, que eles estão deixando venha realmente trazer a transformação das nações. Quando a gente olha para trás e vê de onde nós saímos e aonde a gente chegou, em tão pouco tempo, parece muito tempo, mas não é, são 20 anos. 20 anos passa rápido e hoje eu posso dizer isso. A gente está aqui comemorando 20 anos. E o futuro que nos aguarda é lindo. Todos eles, todos os futuros, quando eu penso neles, em crescimento pessoal, em crescimento como igreja e em influência, uma igreja que influencia em todos os níveis da sociedade, em todas as esferas. Nós temos falado tanto dessas esferas, das 7 esferas da sociedade. A gente hoje tem influenciado em todas elas. E o futuro, para mim, eu vejo tão claro que nós vamos fazer acontecer de uma maneira tão rápida. Muito mais efetividade e muito menos esforço. A gente está se tornando isso. Mais produtivo e menos esforço. Isso é ótimo. Porque significa que a gente vai fazer acontecer os próximos 60 anos em 20. Desde o início, a Comunidade das Nações teve esse desafio de você precisa ir para o lugar que Deus fez você para ir. Não fique ocupando a cadeira dos outros e nem o lugar dos outros. Então, um termo que a gente usa muito é sobre a convergência, sobre o destino, sobre a sua cadeira de governo. Então, Deus te chamou para um lugar específico. E acho que muitas das nossas ações e das nossas palavras, das nossas direções, das nossas orações também, dos nossos programas, tem a ver com ajudar as pessoas a ir para o lugar de destino delas. Depois de 20 anos, nós estamos felizes com o que vemos. Obviamente que não alcançamos ainda, mas como diz também o apóstolo, uma coisa faço, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a nossa força para essa hora é a mesma do início. E o nosso coração continua o mesmo. Somos leões contra o inimigo, contra os desafios. Estamos prontos com a coragem, com a ousadia, com a intrepidez para seguir o Mestre onde Ele nos levar. E ao mesmo tempo somos cordeiros, somos ovelhas que permanecem com os corações contritos, quebrantados, a fim de que sejamos um ambiente agradável, onde Deus possa vir e permanecer, onde Ele possa habitar no nosso meio, como uma casa, onde Ele se sente à vontade no meio dos seus filhos. E a vontade dEle é que sua casa esteja cheia de muitos filhos, e que esses filhos sejam reconhecidos pelo DNA, pela sua marca, pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua verdade. Também cheios do Espírito Santo, com sinais e prodígios, discipulando as nações, sendo igreja fora das 4 paredes, enfrentando as
adversidades com dignidade. E não foram poucas, em 20 anos foram tantos desafios devidamente superados e sabendo que nós temos outros desafios à frente e estamos com bom ânimo para enfrentar cada um deles. O que eu vejo é o acordar de uma geração cujo menor é como Davi, cujo mais fraco vale 1000. No útero da noite emerge um exército do amanhecer. Essa gente que vai dobrar a realidade, cujas circunstâncias serão movidas para dar lugar àquilo que Deus programou, sua agenda, seu propósito, seu plano. Em 20 anos, nós vamos viver avivamentos em toda a terra. Em 20 anos, nós vamos ver a terra ser cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Em 20 anos, nós vamos ver a manifestação dos filhos de Deus, cuja criação aguarda. Sim, o embate será grande, o confronto será estrondoso. Mas nós conhecemos o final da história e nós sabemos quem vence. Senhoras e senhores, vai amanhecer.